AR-234, o Relâmpago. Para que as criações da mente sejam uma bênção e não uma praga para a humanidade, é preciso que a preocupação com o homem e seu destino norteie todos os empreendimentos técnicos. Assim falou Albert Einstein aos seus colegas em 1931. Antes do final da década, cientistas na Alemanha nazista teriam desenvolvido novas armas de guerra. A pesquisa da Luftwaffe resultou em 1943 no arado AR-234. Conhecido como Blitz, que significa o relâmpago, este novo bombardeiro a jato revolucionou a guerra aérea. Capaz de voar mais alto e mais veloz que qualquer avião aliado, o AR-234 era talhado para voos de reconhecimento e se tornou o antecessor dos modernos U-2 e SR-71. A capacidade de observação e predição dos movimentos do inimigo sempre foi crucial no campo de batalha. Balões como o Onikock Quat permitiam o posicionamento de observadores treinados bem acima das trincheiras a fim de observar as linhas do inimigo. Aeronaves mais sofisticadas como o Zeppelin levaram a arte de reconhecimento aéreo mais um passo adiante. Contudo, a vulnerabilidade de balões e dirigíveis tornou urgente o uso de aeronaves convencionais. Com o advento da fotografia aérea, era possível penetrar fundo nas linhas do inimigo, registrar tudo em filme e voltar à base para a análise das imagens. Como aviões de reconhecimento levavam poucas armas, as perdas eram elevadas. Quando uma nova guerra irrompeu na Europa, as tropas nazistas conheciam exatamente as posições do inimigo, reveladas bem antes do início da batalha. A observação aérea era feita de várias maneiras. O Fizzler Storch, capaz de pousar e decolar de quase todo lugar, foi usado para libertar Mussolini de sua prisão nas montanhas em 1943. Era uma maravilha em matéria de aerodinâmica. Era equipado com uma variedade de dispositivos de elevação, como aerofólios fixos na porta de ataque e superfícies extensas de controle. Enormes janelas laterais favoreciam a visão dos dois tripulantes. O Henschel HS-126 era bem mais pesado. Frequentemente lotado em unidades terrestres, foi o primeiro avião de reconhecimento de curto alcance construído em metal, tendo sido muito usado na frente russa. O Fock Archellis era um ultraleve usado como plataforma de observação em submarinos. Um rotor simplificado de helicóptero propiciava elevação e controle enquanto o submarino tipo U puxava o ultraleve. O V-141, avião assimétrico desenvolvido por Blom e Voss, foi talvez o avião de observação mais desengonçado testado pela Luftwaffe. Criação do Dr. Richard Vogt, foi concebido como plataforma de bombardeio e observação. O avião foi pouco usado no Front Oriental em 1941. O equilíbrio com a cabine era mantido pelo torque do motor. O sistema funcionava perfeitamente. Os aliados também se empenhavam no desenvolvimento de um avião de reconhecimento. O primeiro foi o de Havilland Mosquito. Todo feito de compensado, o Mosquito era veloz e voava a grandes altitudes, exigindo o aperfeiçoamento das câmeras aéreas. Esta máquina voadora de compensado chegou a destruir 600 foguetes V-1. Devido à sua excelente velocidade, era perdido apenas um avião em 2.000 missões. O F-5P-38 Lightning da Lockheed, contribuição dos Estados Unidos, tinha câmeras sofisticadas de alta resolução montadas no nariz do avião, o que garantia um fluxo constante de informação. Imagens das atividades do inimigo forneciam informação atualizada ao comando aliado.
processamento do filme em campo privilegiava com informação os comandantes ainda no decorrer da batalha. A arte de reconhecimento estava em pleno desenvolvimento. O Lightning era uma plataforma ideal para câmeras. Rápido, estável e com boa maneabilidade, era capaz de cobrir distâncias excepcionalmente grandes. Os dois motores davam uma segurança com a qual os pilotos dos monomotores sempre haviam sonhado. Tinha um compartimento dianteiro espaçoso, próprio para abrigar bastante equipamento fotográfico de forma adequada, longe dos motores e da vibração. Além das câmeras, o nariz ainda abrigava metralhadoras calibre 50. Na Alemanha, o Focke-Wulf FW-189 Coruja era usado para voos curtos de reconhecimento em estreita cooperação com forças terrestres. Era todo envidraçado, permitindo uma visão de 360 graus aos seus 3 tripulantes. Foi usado principalmente no front oriental. O Dornier TO-335 Flecha, originalmente concebido como bombardeiro ofensivo de alta velocidade, era um avião de reconhecimento por excelência, mais veloz que qualquer outro avião. A combinação inusitada de hélices de tração e de impulsão era sua marca registrada. Era o avião a pistão mais veloz, porém chegou tarde demais para entrar em combate. O Heinkel HE-280 inaugurou uma nova era de reconhecimento aéreo. O desempenho deu um gigantesco passo à frente com o uso de motores a jato. Esses motores revolucionários permitiriam que, pela primeira vez, aviões de reconhecimento cruzassem território inimigo sem serem importunados. Embora o HE-280 fizesse sua marca na história como o primeiro caça a jato a levantar voo, o extraordinário ME-262 da Messerschmitt era-lhe superior. Como o primeiro caça a jato usado em combate, o 262 era 160 km por hora mais rápido que qualquer avião aliado. O 262 deve parte de seu sucesso aos motores Junkers Jumo 004, os primeiros motores a jato fabricados em série. Embora reconhecidamente temperamental, o motor produzia quase 900 quilos de empuxo. Era o que havia de mais moderno na época, embora com uma vida útil de apenas algumas dezenas de horas. O novo avião de reconhecimento Arado 234 usava os mesmos motores. Erich Sommer foi um dos primeiros pilotos do 234. Era uma máquina fantástica. 80 quilos de Speedle eram distribuídos para tirar todas as irregularidades das superfícies. A visibilidade era extraordinária para todos os lados, inclusive para baixo. Era a máquina ideal para reconhecimento. A máquina militar alemã foi reconstruída do zero após a Primeira Guerra Mundial. Hitler sonhava com um Reich que durasse 1000 anos. O mundo assistia passivamente, porém amedrontado ao reaparecimento da Luftwaffe. A indústria aeronáutica alemã crescia a taxas fantásticas. Empreiteiros fabricavam de tudo: bombardeiros, caças, aviões de treinamento ou de transporte. Apesar dos limites impostos pelo Tratado de Versalhes, Hitler dava trabalho a todos, a produção subia e por isso ele era venerado pelo seu povo. Companhias como a Arado fabricavam centenas de aviões, alguns sob licença, outros de concepção própria. Como, por exemplo, o bombardeiro AR-195 e o avião de reconhecimento 196.
O arado 231 podia ser desmontado, guardado num tubo com diâmetro de 2 metros e usado por submarinos para verificar alvos fora do alcance do periscópio. O AR-240 era um sofisticado avião de combate munido de um freio a ar traseiro. Era usado também para reconhecimento em alta velocidade. O programa terminou por pressão política em dezembro de 1942. O AR-232, com seu típico trem de pouso, era uma tentativa de substituir o legendário JU-52, avião trimotor de transporte de tropas. Apelidado de Millipede, o AR-232 tinha 11 rodas sobressalentes para suportar o peso do avião durante a carga e a descarga. O avião de construção mais avançada era o Arado 234 a jato. De ponta a ponta, era um avião de extraordinária beleza. Os motores turbojato Junkers Jumo 004, alojados por baixo das asas para facilitar o acesso, era o que havia de mais moderno. Cada Jumo vinha munido de um motor de arranque a gasolina. O comando de partida era elétrico, a partir da cabine ou manual, puxando-se um anel D com um cabo montado no cone de admissão. A partida podia ser dada também através de uma unidade separada, capaz de acelerar o motor até a RPM de ignição. O inconveniente deste método era que permitia a partida de somente um motor por vez. Inicialmente, o 234 usava um carrinho reaproveitável em forma de T como trem de pouso. 3 grandes macacos hidráulicos levantavam o avião para a colocação do carrinho. Após bem-sucedidos testes de taxiamento com o carrinho, foi dado o sinal verde para um voo de teste. Mas não sem antes ter reforçado os patins. E ter adicionado um paraquedas para desacelerar o carrinho após seu despreendimento. Um AR-232 fez o teste inicial. No final, o curioso procedimento parecia funcionar de acordo. Nem sempre o carrinho se comportava bem. O mecanismo de desprendimento às vezes falhava e as condições superficiais da pista afetavam a abertura do paraquedas. Uma vez no ar, os patins se retraíam. Os patins eram um dispositivo firme e conveniente para o pouso. As pistas eram de comprimento convencional. O problema ocorria ao final da corrida, quando o jato invariavelmente se inclinava para o lado. O principal patim hidráulico retrátil era montado na linha de centro do avião, complementado por 2 escoras laterais retráteis por baixo dos motores. O carrinho tinha um freio em cada roda principal, uma roda de ponta orientável e um mecanismo de desprendimento rápido. Foram feitos alguns testes com trem de pouso fixo. Contudo, o seu peso prejudicava muito o desempenho do jato. O pouso às vezes era dramático. O elevado centro de gravidade do carrinho dificultava o controle. Os freios não eram muito confiáveis, além de muito sensíveis. Durante pousos e decolagens, os pneumáticos funcionavam como amortecedores. Não construído para os rigores do pouso, este carrinho se quebra no terreno desnivelado após o fim da pista. Era preciso conhecer bem o terreno antes de pousar.
A ideia era permitir o pouso em qualquer lugar. Era uma ideia maluca. Pousar num patim em condições primitivas não era tão fácil assim. O sistema de carrinho ejetável não propiciou os ganhos em peso e espaço dele esperados. Logo, um trem de pouso convencional seria desenvolvido para o avião. Os pilotos entravam na cabine através de um alçapão de plexiglass. O uso generoso de plexiglass dava aos pilotos da Luftwaffe uma visão privilegiada do mundo lá fora. Fiz a aproximação, alinhei o avião corretamente, fiz o pouso com a velocidade recomendada e o nariz para baixo. E, de repente, uma tempestade transformou a pista em sabão. O avião não quis parar e eu acabei num campo de trigo. O trigo pegou fogo e quase destruiu o avião. Nos primeiros aviões AR-234, o pouso sobre patins tinha vantagens e desvantagens. Permitia a aterrissagem sobre quase todo tipo de superfície, como grama, neve, gelo, entulho, etc. O problema era a falta de controle. Não havia freio e manter o avião reto era mais uma questão de sorte do que de perícia. Era esta sensação de falta de domínio e de controle que tornava os últimos segundos de um pouso uma prova de fogo para os nervos dos pilotos. Após a parada, o pessoal de terra vinha com os macacos hidráulicos, colocava o triciclo por baixo e, finalmente, o trator rebocava o avião até um lugar seguro. O piloto ficava sozinho com o avião sem poder taxiar. Foi um alívio a adoção do trem de pouso. Mesmo assim, centenas de pousos bem-sucedidos em todo tipo de superfície provaram a funcionalidade dos patins. Para minimizar os problemas de falta de freio, vários aviões de teste foram equipados com um paraquedas de desaceleração, ativado tão logo o avião tocasse o chão. Contido num tubo cilíndrico, o paraquedas reduzia a corrida de pouso e foi logo incorporado ao projeto. O cilindro dispunha de um mecanismo de destravamento rápido ligado por cabo a um comando na cabine. O dia D, 6 de junho de 1944, deixou claro o quanto a Luftwaffe precisava de um avião rápido de reconhecimento. Eu fiz o primeiro voo de reconhecimento sobre o front invadido no dia 7 de agosto. Foi o primeiro voo de reconhecimento a jato. A velocidade do AR-234 era tudo o que a Luftwaffe podia sonhar. Como plataforma de reconhecimento era intocável. Por ironia do destino, uma das primeiras perdas foi causada por fogo amigo. Cobríamos todo o front invadido, além da parte sul da Inglaterra. Inclusive, todos os aeroportos em que estavam alojados os americanos. Era incrível. A área inteira parecia um grande aeroporto. Eu trazia imagens mostrando que os foguetes V1 e V2 não haviam destruído Londres por inteiro e que a resistência britânica não estava quebrada. Era tudo propaganda de Himmler. Ele falava: aguentem mais uma semana no front oriental para que nossas armas possam aniquilar Londres, de forma a forçar a Inglaterra e os Estados Unidos a abandonarem a guerra. E eu trazia imagens mostrando que em Londres estava tudo ok. Uma vez encontrei um mosquito, eu indo para lá e ele vindo para cá.
Podíamos ter acenado um para o outro. Como os dois estavam sem munição, não podíamos fazer nada. Trocar um aceno com a cabeça ou com a mão não era tão incomum nos céus da Europa. Os pousos eram bem orquestrados e ensaiados. A maioria dos pilotos tinha habilidade para controlar a velocidade de aproximação. O pouso era feito a aproximadamente 145 km por hora com uma corrida de aproximadamente 450 metros. A escassez de motores Junker Jumo 004 fez o Arado tentar motores BMW para o AR-234 quadrimotor. Os 4 motores BMW forneciam uma relação empuxo-peso mais elevada, dando um pouco mais de potência ao Blitz. Foi testada uma configuração com cada motor na sua própria nacelle. Elevada resistência e pouca estabilidade forçaram um novo arranjo mais simples, 2 motores por nacelle, tornando esta versão mais aerodinâmica do que o seu antecessor. Incertezas em relação aos patins fizeram com que a Arado adotasse um trem de pouso triciclo tradicional. O AR-234B, um pouco maior que o anterior, tinha um trem de pouso robusto e retrátil. A roda da frente escamoteava para trás e as rodas principais para a frente. O trem ocupava o espaço de uma célula de combustível. O Arado alargou a fuselagem para abrigar o trem principal e os mecanismos de retração. Contudo, o novo trem de pouso não resolvia todos os problemas. Embora com maior maneabilidade no chão, pousos e decolagens ainda eram arriscados devido à pequena largura da pista. Os pneus superdimensionados para pistas não preparadas propiciavam uma corrida mais confortável. Contudo, a facilidade de eliminar o sistema de carrinho ejetável e a desocupação imediata das áreas de pouso compensavam qualquer problema adicional que o novo sistema pudesse trazer. Os motores Junkers e BMW não eram nada econômicos em consumo de combustível, característica típica dos motores a jato de primeira geração. Para aumentar o alcance do Blitz, tanques ejetáveis de 250 litros de combustível eram presos por baixo das asas. Os 2 principais tanques, flexíveis e impermeabilizados, tinham capacidade para 3.100 litros e ficavam acondicionados na fuselagem. O alcance máximo variava entre 665 km a nível do mar e quase 1.600 km a 10.000 metros. O pequeno empuxo dos turbojatos Junkers e BMW obrigava a corridas de decolagem excessivamente longas. Para remediar isso, eram instaladas unidades Rato, cada uma fornecendo 500 kg de empuxo na decolagem, extinguindo-se poucos segundos após. O único AR-234 ainda em exposição no Instituto Smithsonian, em Washington, está equipado com unidades Rato. Trata-se basicamente de uma unidade de potência com foguete usado para auxiliar na decolagem de várias aeronaves da Luftwaffe. Complexo, porém confiável, o principal componente era um tanque esférico. Nesse tanque, os 2 propelentes T-Stoff e C-Stoff entravam em combustão ao simples contato. As unidades Rato eram armazenadas vazias e transportadas em carrinhos especiais. O propelente C-Stoff, um catalisador à base de água, álcool e hidrazina, era relativamente inofensivo e não necessitava de tratamento especial. O T-Stoff, um estabilizador à base de peróxido de hidrogênio, era extremamente tóxico e altamente ácido. O contato era letal e o pessoal em terra usava roupas de proteção especiais durante o manuseio. As unidades eram recuperáveis e equipadas com um pequeno paraquedas de ativação automática instalado no nariz.
Os foguetes melhoraram muito o desempenho dos novos jatos. Apesar de não haver retorno após a ignição, era possível ejetá-los numa situação de emergência. Normalmente, após a queima do foguete, o piloto acionava o mecanismo de desprendimento. Contudo, os dois foguetes tinham que ser soltos de uma vez, sob pena de desequilibrar o avião. Os ovos eram recuperados em seguida e preparados para novo uso em questão de horas. A decolagem era rápida e fácil, com ângulo de ataque de nariz alto e razão extraordinária de subida. Sem o auxílio das unidades Rato, o ângulo de ataque e a razão de subida eram reduzidos drasticamente. As unidades podiam ser desprendidas a quase qualquer altitude. Às vezes, como registrado por este fotógrafo ousado, o sistema de paraquedas da Rato falhava, danificando irremediavelmente o foguete. Contudo, quando tudo corria bem, o foguete era reaproveitável. Após a recuperação, o resto de propelente era cuidadosamente eliminado através de lavagem sob pressão com água e ar comprimido. Em seguida eram inspecionados e, se aprovados, os foguetes eram novamente aproveitados. O bombardeiro AR-234, com 3 bombas e 2 unidades Rato, está taxiando em direção à pista de decolagem. Uma bomba está presa por baixo da fuselagem. Em cada nacelle de motor está pendurada uma outra bomba. Equipado com um trem convencional de pouso, um compartimento especial para bombas substitui os patins, tornando o avião mais aerodinâmico. Havia preocupação apenas durante o pouso, a decolagem ou a subida. Uma vez em voo, ninguém podia chegar perto. Não havia outro caça capaz de me atacar ou de ocupar uma posição de ataque. Nossa velocidade era superior. Asas. Em outubro de 1944, o Blitz ainda era uma novidade. O piloto Horst Gotz está preparando sua missão de reconhecimento de alvos aliados, enquanto o pessoal em terra e observadores casuais se juntam em volta do nariz transparente do avião. O AR-234 era vulnerável a ataques apenas durante o pouso e a decolagem. Vários pilotos ingleses e americanos dizem ter abatido aviões AR-234 nessas condições. Tratava-se geralmente de ataques de surpresa. Quando os pilotos da Luftwaffe percebiam o que estava ocorrendo, já era tarde demais. O plexiglass tinha uma espessura de apenas 3 milímetros, dando uma excepcional visão frontal aos pilotos. Os primeiros AR-234 não tinham nenhum visor para trás. Mais tarde foram equipados com um periscópio. Uma inovação que salvou muitas vidas, dando ao piloto uma chance durante um ataque de surpresa vindo de trás. Foi uma ideia de Erich Sommer. Este periscópio foi desenvolvido para blindados. É de fato muito pesado para um avião. A ideia era permitir que o piloto pudesse olhar no ocular e enxergar o que estava acontecendo lá atrás. Em terra, a vida continuava para as equipes da Luftwaffe, já em desvantagem numérica e cercadas por inimigos. Os pilotos mantinham o otimismo, embora houvesse pouca coisa a comemorar. Aqui, o centro das atenções é um rádio sendo usado para comunicação com colegas em voo. Horst Gotz
À esquerda do vídeo eram dos ases da Luftwaffe encarregados de pilotar o AR-234. Nesta reportagem feita pelo colega e amigo Erich Sommer, Horst e os outros parecem tranquilos apesar da situação dramática. Ao contrário dos pilotos aliados, os homens da Luftwaffe não dispunham de um sistema de rodízio. Voavam até morrer ou serem derrotados. E para todos eles, este dia estava se aproximando a passos largos. Devido à pressão aliada, as tropas nazistas viam-se defendendo o solo alemão pela primeira vez na guerra. A resistência tornava-se mais sangrenta e fanática. As perdas em homens e equipamento eram enormes. O Reich estava se desintegrando numa tempestade autoprovocada. Os incessantes bombardeios aliados destruíam cidades e indústrias e causavam perdas cada vez maiores em vidas humanas. As missões aliadas se concentravam nos recursos estratégicos remanescentes dos alemães, como, por exemplo, as refinarias de petróleo. A aniquilação dessas instalações impediria a continuação da guerra por parte dos alemães. Eles ainda tentaram a reconstrução por baixo da terra. Era tarde demais. A destruição era total. Como de Ludwig até Liege, nos Alpes, não havia cobertura para reconhecimento, fomos transferidos para Biblis. Eu operei a partir desta pista miserável, situada a leste de uma área industrial que poluía o ambiente, dificultando ainda mais a visibilidade numa área em que o tempo já era normalmente péssimo para o voo. O nosso comando cobria a seção entre os Alpes e a Holanda. Um trator de meia esteira Kettenkrad foi usado durante o inverno de 1944 em Biblis para recuperar unidades Rato. O AR-234, mesmo coberto, viu muita neve. A vida na floresta era difícil, porém suportável. Embora sob intenso frio e na impossibilidade de voar devido ao tempo, a camaradagem amenizava as condições difíceis. Vivia-se um dia de cada vez. O caminhão com o equipamento de comunicação era, como todo o resto, bem escondido na floresta. A pista de decolagem não passava de uma clareira aberta no meio das árvores. O único AR-234, peça principal da base, está coberto por lonas de camuflagem. A pequena largura da pista tornava o pouso ou a decolagem uma aventura arriscada, sem espaço para falha humana ou mecânica. Os céus nem sempre estavam calmos. Frequentemente podia-se observar os traçados deixados pelos combates aéreos entre aliados e pilotos da Luftwaffe. Enquanto isso, o avião de Sommer permanecia coberto. Em janeiro de 1945, a neve derreteu e as operações em Biblis recomeçaram. O reconhecimento estava completamente desmantelado na Itália. Fui para lá a fim de estabelecer um comando de reconhecimento. Na véspera do Natal de 1944, o AR-234 de Sommer foi destruído durante um ataque aliado e prontamente substituído. Em fevereiro, um comboio de caminhões de abastecimento foi atingido por aviões aliados numa floresta vizinha. Sommer e seus colegas inspecionaram o resultado, impressionados com a destruição total. Embora contidos pelo inverno rigoroso de 1944, tão logo a neve derreteu, os aliados voltaram com força total. No norte da Itália, o inimigo era a lama, às vezes vencido. Parecia não haver fim aos tormentos. Não havia alívio e às vezes o sofrimento era insuportável. Os propagandistas nazistas continuavam publicando mentiras, uma batalha inútil.
Para muitos, já não havia mais esperança. As missões com os AR-234 continuavam. Como bombardeiro atacou os aliados em Remagen. A sua velocidade fazia com que fosse uma das únicas armas alemãs capaz de ser usada com relativa impunidade. As tarefas principais, numa Luftwaffe cada vez mais reduzida, cabiam ao ME-262 da Messerschmitt. Rápido e eficiente, o Andorinha também provou ser um alvo difícil para os pilotos aliados. Vulnerável apenas durante o pouso ou a decolagem, este avançado caça-jato veio simplesmente tarde demais. A infraestrutura alemã entrava em colapso diante do assalto aliado. O emprego do AR-234 como bombardeiro havia sido postergado. Contudo, quando finalmente entrou em ação, seu efeito foi devastador. Nos momentos finais, a Alemanha nazista ainda lançou perto de 3.000 foguetes V2 contra a Inglaterra. Com uma velocidade de impacto de quase 6.100 km por hora, sua interceptação era impossível. As armas de terror da Alemanha eram, sem dúvida, as mais avançadas do mundo. O AR-234, o melhor avião de reconhecimento, era motivo de orgulho para os pilotos da Luftwaffe. A excelente qualidade de suas fotos ajudava os comandantes da Wehrmacht. A impunidade com que passavam pelos céus era um constrangimento para os aliados. As principais pontes sobre o Reno eram alvos prioritários em voos de reconhecimento de ambos os lados. É claro que o AR-234 não era invencível. Este, com o motor em chamas, não teve como retornar à base. O colapso da Alemanha em meados de 1945 deixou um imenso legado de sonhos desfeitos e equipamentos destruídos. Na mira dos serviços de inteligência dos Estados Unidos e da União Soviética, era impressionante a quantidade e variedade de aeronaves encontradas em volta dos aeroportos da Europa. Assim, todos se apoderaram da tecnologia alemã e a usaram em complemento aos seus próprios desenvolvimentos, alguns mais avançados do que os da própria Alemanha. Ninguém tinha mais controle isolado sobre as novidades. Vários aviões AR-234 foram recuperados. A Operação Lust se encarregou de repatriar as aeronaves da Luftwaffe de maior interesse para os aliados. Entre outras, o AR-234. Esperava-se que o estudo dessas aeronaves pudesse alavancar os projetos aliados. Os esforços foram intensificados quando ficou claro que os russos tinham exatamente a mesma intenção. Essas aeronaves foram pilotadas até Cherbourg para serem embarcadas para os Estados Unidos. Entre as aeronaves recuperadas pela equipe de Watson, constam 2 AR-234 já pintados com as cores da Força Aérea Americana. Mais tarde começarão a longa viagem transatlântica devidamente envolvidas por casulos. Entre as raridades trazidas até Cherbourg, podemos destacar este Heinkel 219, um caça noturno, e este ME 262 de assento único, bem como esta versão com 2 assentos do 262, também para combate noturno. Facilmente reconhecido pelas antenas de radar no nariz do avião, era o caça noturno mais rápido da guerra. Afastando-se da costa francesa, esses navios carregam os aviões capturados em direção à América. O processo de encasulamento protegeu este Dornier Arrows contra a maresia. Preso ao convés ao lado do Arrow está um AR-234 de assento único.
Hoje, apenas um AR-234 sobrevive. Pertence à coleção do Museu Aeroespacial Smithsonian. Foi meticulosamente restaurado. O general Fred Ascani foi um dos poucos pilotos americanos a pilotar o avião. Fiz 5 ou 6 voos neste avião. Gostei de todos. Uma vez dada a partida aos motores, a sensação era de conforto, como se estivesse numa poltrona em casa. A visão era melhor do que em outros aviões, comparável apenas à visão de dentro de um helicóptero. Lembro-me de um avião com excelente estabilidade e de fácil manuseio. O maior problema era dar partida aos motores. Isto feito, 90% do voo estava concluído. O motor apresentava um efeito por nós chamado de cavitação, ou seja, havia espasmos de empuxo para frente e para trás durante a aproximação final antes do pouso. Amedronta um pouco antes da gente se acostumar com o fenômeno. Esta aeronave poderia ter sido usada contra os bombardeiros em auxílio aos caças ME-262. Se os alemães tivessem tido essa aeronave em quantidade suficiente, talvez tal fato pudesse ter provocado uma diferença no resultado final. Asas retornará no Discovery Channel. Após a guerra, a Arado deixou um legado variado. Bombardeiros bimotores a jato são considerados hoje em dia como equipamento mínimo obrigatório em todas as forças aéreas do mundo. Uma das mais famosas e prematuras imitações foi o Canberra da English Electric, um bombardeiro leve e avião de reconhecimento. O Canberra fez seu primeiro voo em 1949 com 2 tripulantes e uma carga efetiva de bombas. O avião continuou voando até os anos 90, um verdadeiro avião de teste para futuros bombardeiros e aviões de reconhecimento. Os Estados Unidos fabricaram sua própria versão do Canberra chamado B-57. Fabricado pela Martin Company, também se transformou num avião multitarefa. Concebido para a USAF como bombardeiro noturno, os 2 tripulantes sentavam em fila ao invés de lado a lado como era no Canberra. Para reconhecimento foram construídas versões especiais com asas munidas de painéis extensíveis a fim de aumentar a sustentação em altitudes elevadas e sem armamento com o intuito de diminuir o peso. Câmeras foram montadas nos compartimentos de bombas e já em meados dos anos 60, as fotos tiradas a 100 km de altitude tinham a mesma resolução que a das fotos feitas a uma distância de 30 centímetros. A NASA ainda mantém voando 2 dessas aeronaves. Parou de voar há meio século e somente um sobrevive hoje em dia. Produto de muito sofrimento, o AR-234 foi uma plataforma magnífica de reconhecimento e um bombardeiro temível. Seu forte era a velocidade e frequentemente sua única forma de defesa. Como na maioria das armas, exemplifica o potencial para o bem e o mal de toda descoberta científica. Sua intenção era clara: eliminar vidas com mais eficácia. Contudo, a tecnologia de jato também serviria mais tarde para melhorar e facilitar a vida de gerações futuras.